dar início agora à cerimônia de posse do acadêmico Sr. Afonso Arinos de Melo Franco, na cadeira número 17 da Academia Brasileira de Letras. Com muita alegria e com todo o respeito, eu vou compor a mesa, chamando inicialmente para estar ao meu lado direito, o governador Itamar Franco, ex-presidente da República. Em seguida, o senador Francelino Pereira, ex-governador do estado de Minas Gerais. Chamo também para estar conosco à mesa o ex-presidente da República, o acadêmico José Sarney. Para estar conosco, aqui à esquerda, o senador Arthur Atala. O acadêmico Tarcísio Padilha, secretário-geral da Academia Brasileira de Letras. E o acadêmico Antônio Olimpo, diretor da Academia Brasileira de Letras. Nós recebemos um telegrama do senhor José Lucena Dantas, chefe de gabinete pessoal do presidente da República. Eu gostaria de ler neste momento. O excelentíssimo senhor presidente da República incumbiu-me de agradecer a gentileza do convite de Vossa Senhoria para comparecer à recepção do senhor Afonso Arinos de Melo Franco pelo acadêmico José Sarney na Academia Brasileira de Letras em 26 de novembro e informá-lo de que lamenta não poder participar do evento por compromissos inadiáveis da agenda presidencial. Na ocasião, o senhor presidente envia seus cumprimentos a Vossa Senhoria, solicitando-lhe transmitir ao acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco as suas felicitações pela posse e a sua manifestação de apreço por esse reconhecimento da sua trajetória intelectual. Vamos agora proceder ao cerimonial propriamente dito, com a nomeação da comissão para introduzir no salão o novo acadêmico. Acadêmico Padre Fernando Bastos de Ávila, acadêmico Marcos Almir Madeira e acadêmico Sábato Magaldi. Por favor, que tragam o novo acadêmico ao salão nobre da casa. Passo a palavra ao novo acadêmico, o senhor Afonso Arinos de Melo Franco, para o seu discurso de posse. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Letras,
acadêmico Arnaldo Mesquita, excelentíssimo senhor presidente Itamar Franco, governador do meu estado natal de Minas Gerais, excelentíssimo senhor presidente José Sarney, excelentíssimo senhor senador Francelino Pereira, excelentíssimo senhor acadêmico Tarcísio Padilha, secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, excelentíssimo senhor acadêmico Antônio Lindo, diretor da Academia Brasileira de Letras. Minhas senhoras, meus senhores, caras amigas e amigos, minha querida família. Filho e sobrinho neto de acadêmicos, que estiveram entre os escritores mais acatados do nosso país e cujo nome me honra haver herdado. Devo confessar-vos que só há pouco a ideia de ingressar nesta academia chegou à superfície das minhas aspirações conscientes. Digo desprevenidamente, com sincera modéstia. Primeiro, porque sempre julguei existirem entre nós outros mais merecedores da alta distinção. Depois, por não haver sido homem de letras com intenção deliberada, porém diplomata e político que sentiu o impulso de fixar, em livros, revistas e jornais, a experiência vária, testemunhada e vivida. Mas não tenho palavras para agradecer o apoio inestimável de todos os amigos que me estimularam e sustentaram a candidatura, pois é um raro privilégio ser membro da Academia Brasileira de Letras. Desde os albores da minha formação, o quíntuplo destino familiar da diplomacia, da política, das letras, da história e do direito se me apresentou como horizonte incontornável, do qual nunca pretendi desviar-me, mas que, ao contrário, sempre me atraiu. Nossa casa, que era a casa do líder da oposição, foi meta habitual de reuniões políticas, inclusive conspiratórias, durante a ditadura do Estado Novo. Ali só não se falava em dinheiro e negócios. Por outro lado, da infância à juventude, visitavam-nos com maior ou menor assiduidade, conforme residissem ou não no Rio, escritores nacionais e estrangeiros da mais alta estirpe. Jorge Bernanos, por exemplo, contou-me Albert Began, seu biógrafo, morreu sem saber que a fazendola em Cruz das Almas, subúrbio de Barbacena, de onde ele se deslocava para a granja de Virgílio de Melo Franco, sempre que lá nos encontrávamos em férias, e Geraldo se lembra disso muito bem, custara-lhe a terça parte do preço real, inteirado por Virgílio e mais 2 amigos. Stefan Zweig escreveu a Afonso Arinos no dia em que se suicidou, deixando-lhe um rascunho manuscrito inacabado de ensaios sobre Montaigne. Entre os mais próximos estavam Carolina Nabuco, amável contraparente, minha prima Lúcia Miguel Pereira e Otávio Tarquínio de Souza, tão afetuosos, unidos pela vida e que a morte não separou. Sérgio Buarque de Holanda, casado com outra prima, que me acolhia em São Paulo, disfarçando a erudição profunda com a familiaridade mais espontânea. Alceu Amoroso Lima, Abigail Renault, cuja casa frequentei desde menino. Aníbal Machado, abrindo o lar hospitaleiro aos amigos de todas as idades. Pedro Nava, tratado como um tio adotivo, cúmplice e confidente. Manuel Bandeira, auto-intitulado poeta oficial da família. Gastão Cruz e Carlos Drummond de Andrade. Quando vinham de São Paulo, do Recife e de Porto Alegre, Mário e Oswaldo de Andrade, Gilberto Freire e Érico Veríssimo apareciam-nos em casa. De José Lins do Rego fui, na adolescência, como que um filho futebolístico, acompanhando-o com frequência aos jogos do nosso clube. No Itamaraty, desfrutei da companhia constante de Guimarães Rosa, que, ao almoçarmos juntos no famigerado bife de zinco, punha-me a par do andamento do seu romance e de seus contos. De Vinícius de Moraes, a cujo lado me sentava na Comissão de Organismos Internacionais,
donde saíamos para a boêmia das noites do Rio, de João Cabral de Melo Neto, divisor de águas na poesia brasileira, que viajou comigo para o Recife, hospedou-me na casa paterna e me desvendou o poema Diamante, liberto de qualquer ganga impura, filho da injustiça e da miséria, irmão da morte e pai de vidas severinas, agudo como a faca e áspero como a pedra, objetos da sua predileção. Dos poetas Ribeiro Couto, quase sempre próximo de Afonso Arinos no tempo e distante no espaço, o que originou fecunda correspondência entre ambos, e Raul Bopp, meu chefe na embaixada em Viena. Do generoso e combativo José Guilherme Melchior, a propósito de quem Raymond Aron perguntou um dia a Afonso Arinos: "Qui est ce garçon qui a tout lu?" Lâmpada fulgurante, gastando cedo a resistência que tinha. Na mocidade, ao servir em Roma, frequentei assiduamente o ilustre Magalhães de Azeredo, embaixador aposentado, que ali vivia e era o último fundador remanescente desta casa. Fundador fundado, acentuava modesto, aludindo ao fato de ser um dos 10 escolhidos pelos 30 que tomaram a iniciativa de criar a academia para completar 40 membros efetivos. Lá me tornei também muito próximo de Murilo Mendes, professor na universidade local. Relembro ainda os saudosos acadêmicos Odilo Costa Filho, Carlos Castelo Branco e Otto Lara Rezende, amigos tão queridos e profissionais de imprensa do mais alto nível, com 2 dos quais pude colaborar quando dirigiam redações de importantes periódicos. Sem esquecer Rubem Braga, que Afonso Arinos enviou ao Marrocos como embaixador. Assim, habituara-me desde cedo não só ao convívio de políticos e diplomatas, mas também ao de escritores e jornalistas eminentes. Porém, só decidi pleitear o ingresso neste sodalício insigne quando da morte daquele formidável trabalhador, do funcionário exemplar, do professor admirável que foi Antônio Ais, a quem me ligava uma amizade de 45 anos. Antes, porém, de falar sobre ele, devo relembrar os que o antecederam. E aí veremos que, do patrono ao meu predecessor imediato, foram, sem exceção, homens públicos devotados ao bem comum, propugnadores e defensores da civilização brasileira, da nossa língua e literatura. No dizer de Oais, todos se puseram a serviço da política de seu país. Todos viram na cultura nacional a sua razão maior de ser. Todos agiram através de uma visão crítica do nosso meio. Todos advogaram uma causa em que creram sem subterfúgios. Em Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, nascido na colônia do Sacramento, que morou e morreu na Inglaterra, o patrocínio intransigente do que julgava melhor convir à sua pátria constituiu a tônica da própria existência. No periódico mensal que fundara, o Correio Brasiliense, publicado de 1808 a 1923 em Londres, para onde fugira, acusado de pertencer à maçonaria, após ter se evadido dos cárceres da Inquisição em Portugal, ele revelou, conforme Oliveira Lima, uma inteligência ilustrada e perfeitamente convencida das suas preferências reformadoras. As notícias do Correio Brasiliense, notou Varnhagen, tendiam sempre a um fim certo, giravam todas na órbita que o ilustrado redator havia assinado ao Brasil. Para o Barão Homem de Melo, pode-se dizer com segurança que a educação política da geração que no Brasil preparou e realizou a independência foi feita pelo Correio Brasiliense. E Varnhagen ajuntaria: não cremos que nenhum estadista concorresse mais para preparar a formação no Brasil de um império constitucional do que o ilustre redator do Correio Brasiliense. Lutou contra o absolutismo em prol das instituições civis encarnadas na monarquia constitucional. Morava em Londres, era protegido do Duque de Sussex, irmão do rei Jorge IV.
mas nem por isso sobrepunha os interesses britânicos aos nacionais, apesar de haver morrido como cidadão inglês naturalizado para escapar à repressão lusitana. Sua análise do Tratado de Comércio de 1810 resultou em denúncia implacável contra a subserviência luso-brasileira à diplomacia inglesa. Quando faleceu, já se encontrava a serviço do nosso governo, como auxiliar de legação e encarregado de negócios. José Bonifácio chegou a escrever-lhe em 1823, informando que o imperador não duvidará conceder-lhe o consulado geral brasiliense em Londres, o que fica dependendo da sua resposta. A resposta seria positiva, mas condicional, até que Sua Majestade Imperial se sirva empregar-me diplomaticamente. Porém, a morte repentina cortou a nova carreira que se anunciava para Hipólito da Costa. Como fundador, o sergipano Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero não desmereceu na veia polêmica o patrono que elegera. Adepto da Escola do Recife, tomou posição contra o romantismo, denominando a própria postura de crítico filosófica. Com o critério nacionalístico que José Veríssimo atribuiu-lhe à crítica, frequentemente agressiva e injusta, sua análise sociológica de autores e obras, eivada de preconceitos, aliás, próprios da época, que ele julgava científicos, ressaltou as influências étnicas como base para o estudo dos escritores e das obras literárias, distinguindo entre raças superiores e inferiores, e, contraditoriamente, alertando para o perigo alemão no sul do Brasil. Denunciava o socialismo bastardo, entre aspas, identificado com a educação e a industrialização. Contudo, o autor da História da Literatura Brasileira, dos ensaios de crítica parlamentar, dos estudos sobre a poesia popular no Brasil, da etnografia brasileira, dos ensaios de sociologia e literatura e de outras obras, fixou, através de trabalhos eruditos e de grande fôlego, marcos de preservação e defesa da cultura nacional. Ao apontar a história da literatura brasileira como o zênite da obra de Silvio Romero, Laudelino Freire atribuiu muito mais valor e importância ao historiador do que ao crítico. Wilson Martins qualificou-a como o primeiro documento importante do nacionalismo como critério de grandeza em criação literária. E Gilberto Amado, julgando um temperamento hercúleo, um historiador avisado, às vezes profundo, reconheceu naquele, cito, livro desengonçado e admirável, a maior contribuição que ainda tivemos para a compreensão do problema brasileiro em toda a sua complexidade. Na escala dos valores intelectuais, Roquette Pinto considerou um dos mais altos pela visão larguíssima dos nossos destinos, pelos quadros amplos e seguros da nossa evolução nacional, que ele soube definir à luz de uma cultura formidável. É de justiça ainda assinalar o empenho do deputado federal Silvio Romero na luta contra os excessos do federalismo, característicos da Primeira República e simbolizados na política dos governadores. Sucedeu-o o crítico e trovador fluminense Joaquim Osório Duque Estrada, filho de um tenente-coronel, afilhado do Marquês do Herval, de quem herdou o nome glorioso, e que lutou como jornalista pela abolição e pela República. Também servidor do Estado como encarregado de negócios no Paraguai, foi defensor extremo da identidade e da pureza linguísticas. No discurso de posse, o autor de crítica e polêmica reconheceu as próprias limitações. A verdade é que não sou nem nunca tive sequer a veleidade ou a preocupação de ser crítico, pelo que haja feito e pela influência que porventura tenha logrado exercer. Limito-me a aceitar o único título que com razão e justiça já certa vez me foi conferido por um dos mais afiados escritores da nova geração, o de guarda noturno da literatura brasileira. E atribuiu os sufrágios recebidos mais ao intuito de galardoar apenas uma existência de labor e sacrifício, consagrada quase toda ao culto da língua e ao progresso intelectual da nossa terra,
que é o de recompensar e aplaudir os minguados méritos do literato e do artista, tão desprovido de títulos quanto de ambições. Mas Coelho Neto, que o recebeu aqui, temperou-lhe a modéstia, ao lembrar que viestes polindo a língua, enriquecendo-a de formas cultas, renovando-a nos dizeres, escoimando-a de vícios, como escritor, e dos que com mais alinho redigem e com mais austeridade honram a nossa língua. No magistério, na crítica, na imprensa, na academia, Osório Duque Estrada quis seguir à risca o propósito de Machado de Assis, quando fundou esta casa, de conservar no meio da federação política a unidade literária. E pôde concentrar, tanto nas suas noções de história do Brasil, na abolição e nas leituras militares, quanto na letra do hino nacional que o celebrizou, toda a força de um nativismo exaltado. Já o ilustre carioca Edgar Roquette Pinto ofereceu, sobretudo no seu grande livro Rondônia, contribuição notável à antropologia e etnografia brasileiras. Obra-prima gerada pela integração de Roquette em 1912, a missão fecunda com que o general Rondon desbravou e civilizou o Brasil Central. Rondônia foi o ponto culminante de uma vasta bibliografia, em que se destacam os ensaios de antropologia brasileira, os ensaios brasilianos, Euclides da Cunha naturalista, a antropologia, introdutória ao catálogo das coleções do Museu Nacional, dentro de uma grande quantidade de trabalhos dispersos. Aloysio de Castro saudou em Roquette aquele que no vivo criou aqui essa ciência e o que determinou os elementos para a exata caracterização dos tipos antropológicos da população do Brasil. Nesse contexto, ninguém batalhou mais do que ele, nos livros, nas aulas, em conferências pela imprensa, através de experiências e demonstrações científicas contra o preconceito racista. E foi então que Roquette divergiu do inspirador genial. Eis aí a grande ilusão de Euclides. Considerou inferior gente que só era atrasada, incapazes, homens que só eram ignorantes. Euclides da Cunha fora o seu profeta, os sertões a sua Bíblia, o nacionalismo sua religião. Ao sucedê-lo nesta academia, Álvaro Lins ressaltou o ideal nacionalista como a chave principal da corrente, a princípio de influências, depois de comunicação, que fluiu incessantemente durante pouco mais de 50 anos das páginas dos livros de Euclides para o espírito de Roquette Pinto. Diretor do Museu Nacional, Roquette teve o polimorfismo da própria atividade científica, reconhecido pela atribuição do seu nome a uma aranha e um cogumelo, a uma borboleta e um pássaro encontrados nas campinas e florestas do sertão. Na literatura, experimentaria a poesia e também o conto, através dos livros Samambaia e Vozes da Minha Terra. Mas não era poeta, nem ficcionista. Pioneiro do rádio e do cinema educativo, Roquette Pinto fundou, na Academia Brasileira de Ciências, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio Ministério da Educação, e mais tarde a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, que viria posteriormente a receber o seu nome. Criou também o Instituto Nacional do Cinema Educativo, do qual seria o primeiro diretor. Ele sentia a importância da educação das massas e, pensando sempre nos menos favorecidos, buscava desenvolvê-la entre nós. No tocante ao cinema, narra Vinícius de Moraes. Desde 1910, Roquette utilizava projeções em suas conferências do Museu Nacional, quando foi ali criado um serviço de assistência ao ensino das ciências naturais e uma filmoteca especializada. 2 anos mais tarde, abria caminho ao filme documentário brasileiro, trazendo da Rondônia as primeiras películas sobre os índios nhambiquaras, que foram projetadas em 1913 no Salão de Conferências da Biblioteca Nacional. Roquette Pinto não ocultava a sua preocupação absorvente e militante com a justiça, mas nunca a dissociou da liberdade. No credo professado em 1935, disse acreditar nas leis da sociologia positiva e crer, em consequência, no advento do proletariado.
Julgava, assim, que a nobre missão dos intelectuais é o ensino e a cultura dos proletários, preparando-os para quando chegar a sua hora. Contudo, por ser tão difícil conciliar os interesses da ordem com os do progresso, muitas vezes antagônicos, eu estou sempre citando Roquette, só via um meio de manter a ordem material, é garantir a mais ampla, absoluta e definitiva liberdade espiritual. E nele incluiu uma bela profissão de fé, nas mulheres, que são a melhor parte de todas as pátrias, e nas crianças, que são a pátria do futuro. João Neves da Fontoura referiu-se a Roquette como a um dos maiores brasileiros de todas as épocas, a um dos homens cuja fama não viverá da nossa convencional imortalidade, mas da que ele mesmo criou, com sua obra imperecível nos variados campos da literatura, da ciência e do magistério. Injusto e agressivo como Silvio Romero foi também, por vezes, o pernambucano Álvaro de Barros Lins, em sua obra extensa, condensada no Jornal de Crítica, onde predominava o gosto pela análise moral e psicológica. Porém, desde cedo, nele despontaram os pendores pelo serviço ao bem comum, conforme testemunha o opúsculo que escreveu ainda estudante sobre a universidade como escola de homens públicos. Antônio Cândido já observara em Álvaro Lins, cito, o equilíbrio e a imparcialidade entre o impressionismo estético que ameaça os grandes individualistas e a solicitação da atividade no mundo, que arrasta o intelectual para o turbilhão dos acontecimentos e das paixões políticas. Nomeado embaixador em Lisboa, o excelente biógrafo do Barão do Rio Branco bateu-se bravamente, embora com os excessos característicos do seu temperamento, pela preservação da generosa tradição brasileira de direito de asilo, concedido ao general Humberto Delgado. Essa defesa intransigente, que lhe custou, afinal, pelas resistências despertadas, o próprio posto diplomático, documentada no livro Missão em Portugal, cedo se revelaria tragicamente profética, com o assassinato pelos sicários da ditadura daquele chefe militar da oposição portuguesa e de sua secretária brasileira. Álvaro, escrevendo sobre Otto Maria Carpó, definiria a nobre missão do lutador, em palavras plenamente aplicáveis a si próprio. Cito: a certeza da inanidade da luta não significa nem desistência, nem covardia. A luta, apesar de tudo, permanece como uma atitude, como uma afirmação, como um testemunho. A luta de um homem dentro do mundo independe do seu êxito ou da sua utilidade. Mesmo quando tudo estiver perdido, ficará como um exemplo, como uma semente, como um protesto. Por isso, Oás curvou-se reverente diante do predecessor, cito, militante da sua verdade, que dessa militância teve nítida consciência trágica, tão crescentemente trágica, que num dado momento, o de seus últimos anos, se ilhou na impotência de apegar-se a qualquer valor circulável, o que o levou ao mutismo compulsório de quem, a dizer, diria o que os donos de outras verdades não permitiriam dissesse. O quinto ocupante dessa cadeira de combatentes foi Antônio Oás. E depois, conforme o divino poeta, più d'onore ancora assai mi fenno, che si mi fecer della loro schiera, sì ch'io fui sesto tra cotanto seno. Traduz Oscar Correia. E muito mais ainda honorável, integraram-me à sua companhia, o sexto da coorte respeitável. Conheci Oás no princípio dos anos 50, quando regressou ao Brasil para defender-se com 4 outros colegas de suposto delito de opinião, insustentável perante as leis e regulamentos que regiam o funcionalismo público. O inquérito administrativo do Itamaraty foi clandestino, sem que os acusados dele sequer tivessem conhecimento antes de terminado, e concluiu, colocando-os em disponibilidade inativa não remunerada, pena inexistente no direito brasileiro.
sancionou-o o presidente Getúlio Vargas, aprovando exposição de motivos do Conselho de Segurança Nacional. Evandro Lins e Silva foi um dos advogados da defesa no processo, através de mandado de segurança em que o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa por unanimidade aos indiciados. O oportunismo torvo, que às vezes viceja a sombra de Judas e de Caim, denunciando colegas com a intenção de beneficiar as próprias carreiras. Ao voltar-se contra Antônio Wais, encontrara presa fácil na fome e sede de justiça de quem foi sempre fiel a si mesmo e assim se definiu no discurso com que tomou posse nesta casa. Um homem de seu povo, esse em que nasci e a que pertenço e quero servir, sem cultivar orgulho algum do que quer que seja, salvo o de achar que esta vida humana devia ser digna de ser vivida por todos, sem discriminações. Noutra ocasião, ele explicaria que não se trata de mudar o sistema capitalista, mas de corrigir, enfim, seus terríveis e gritantes defeitos, quando se assanha em obter lucros e mais lucros, sem ver a face trágica dos explorados, seres humanos, flora, fauna, clima, ambientes, em suma, a própria vivibilidade. É a voracidade na concentração de renda, independente e indiferente a quaisquer consequências sociais. Que pelo menos se deem ao povo condições mínimas com que possa sobreviver de forma menos indecorosa. Não na fome, na miséria, nas favelas, nos mocambos, nos becos, nas sarjetas. José Sarney poderia definir-lhe o itinerário com o seu lema "Tudo pelo social". Certa vez, Wais explicitou o que mais admirava no mundo. A poesia, a escultura e a pintura são, para mim, as mais belas formas da sensibilidade e da inteligência humana. Para mim, o ápice da humanidade são os artistas criadores, não os artistas performáticos ou performânticos, os que executam, mas os que de fato concebem a obra de arte. Daí eu ver de Antônio Cândido seu desejo de que os bens que considera tão elevados sejam compartilhados por todos, como propõe o socialismo. O corte humano da sua inteligência e da sua sensibilidade o leva a querer o fim dessa sociedade discriminadora, redutora, constritora, que torna privilégio de poucos o que deveria ser bem comum. Embora paralelos e de menor alcance do que a sua grande contribuição ao estudo da nossa língua e literatura, outros trabalhos publicados por Antônio Wais dão testemunho de sua permanente preocupação social, que nunca escondeu. Brasil, o fracasso do conservadorismo. Socialismo e liberdade. Variações em torno do conceito de democracia. Socialismo, vida, morte e ressurreição. A modernidade no Brasil, conciliação ou ruptura. Com o fim do autoritarismo militar em nosso país, ele assumiria a presidência da comissão organizadora do Partido Socialista Brasileiro e seria em seguida o primeiro presidente na sua nova fase. Mas aquele homem livre repudiava toda forma de opressão. Moacir Félix lembra, e cito, a sua assinatura em 1968 e no número especial da Revista da Civilização Brasileira, que publicamos sobre a Tchecoslováquia, em nosso manifesto, com a candente afirmação de que socialismo é liberdade e expressamente em repulsa contra a intervenção soviética e a favor, portanto, do amplo movimento econômico, político, cultural denominado a Primavera de Praga. Ele se ergueria sempre contra a predominância do ter sobre o ser, a adoração do bezerro de ouro, a teologia do mercado, as políticas indiferentes ao sofrimento humano que provocam. Antônio era muito próximo da nossa família. Sobre sua cooperação funcional com Afonso Arinos, quando este encabeçava a missão do Brasil junto às Nações Unidas, o chefe testemunhou sem rodeios ao recebê-lo nesta colenda academia. Nunca encontrei, no exercício das funções, colaborador mais competente, mais devotado e mais dedicado aos interesses do Brasil e do povo.
Ali também vossos informes e relatórios eram lições. E considerou-o uma das mais lúcidas inteligências do Brasil contemporâneo, infatigável operário da cultura nacional. Arinos foi ainda objeto da magistral introdução crítico-biográfica de Antônio Ais, a segunda edição da biografia paterna que escrevera, um estadista da República, Afrânio de Melo Franco e seu tempo. Na redação dos 3 volumes da História do Povo Brasileiro, dedicados ao Brasil independente, Afonso voltou a receber importante cooperação de Antônio. A competência dedicada de Francisco de Melo Franco secundou Ais, então ministro da Cultura, à frente do Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural. E anos depois, no Instituto Antônio Ais de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa, onde está sendo concluído o grande dicionário lusofônico que levará seu nome. E eu tive o duplo privilégio de ocupar-lhe a vaga no PEN Clube do Brasil como sócio titular, quando foi alçado à dignidade de grande benemérito, e de ali saudá-lo pelos seus 80 anos, antes de sucedê-lo nesta academia, que por ele chegou a ser tão dignamente presidida. Aliás, pondera Jorge Amado, o termo dignidade parece ser feito para ser usado a propósito de Antônio Ais. Conhecendo-o por tantos anos e informado há mais tempo ainda dos notáveis atributos profissionais e pessoais que o distinguiam, admirava suas qualidades privadas, a delicadeza no trato, a invariável cortesia, a atenção afetuosa, o interesse espontâneo e solidário pelos problemas e aspirações dos amigos e do próximo, a extraordinária capacidade de não demonstrar rancor ou ressentimento contra tantos que o feriram gratuita e injustamente por inveja ou vilania, o convívio cordial, sempre respeitoso, espontaneamente democrático, com pessoas de visões e objetivos tão diversos do que pensava e queria da vida. A amável boêmia gastronômica, geradora de livros sobre a magia da cozinha brasileira e a cerveja, seus mistérios e sua origem. Ledo Ivo depõe: estamos num restaurante. Antônio Ais pede rã à provençal e escolhe com minuciosidade de quem analisa um verbete enciclopédico o vinho que vamos beber. Nesse refletir, nesse examinar, nesse ponderar e nesse decidir está o segredo de sua vida, de quem nunca está sozinho. Nela, nesta vida, não deve haver momentos perdidos. A cada instante cabe ser este interrogado como se contivesse toda a nossa existência, o bem e o mal de existir. Na dourada perninha de rã que Antônio Ais leva à sua boca de conhecedor do mundo, está a resposta para tudo. Antônio Calado via sob outro ângulo o mesmo, cito, amigo que sabe tantas coisas e parece levitar por cima de todas elas, sem esforço, enérgico, mas espiritualizado como um colibri. Mas uma coisa aprendi no meu longo trato com o amigo: ele sabe tanto sobre tantas coisas pelo simples fato de se haver apaixonado perdidamente por cada uma delas. Não foi por querer saber mais do que ninguém, e sim por saber amar com mais força do que nós. Porém, aqui e agora, é sobre o homem público que desejo discorrer. Homem público Antônio Ais foi pela vida inteira. Desconfio mesmo que nunca terá sido outra coisa. No afã constante de adotar e defender com unhas e dentes, como seus, os interesses a longo prazo do Brasil, da nossa cultura e da nossa língua, batendo-se por eles em todos os fóruns internos e internacionais onde era convocado a lutar, ou mesmo sem ser chamado. Aliás, essa vocação vinha de longe, pois ao fazer o curso primário em escola pública, o de perito contador e o secundário de madureza em estabelecimentos oficiais, o superior em universidade estatal, ele teve toda a instrução desligada de influências privatistas. Preparou, assim, um espírito voltado para o bem comum. Educado e formado pelo ensino público, ao qual forneceu, por sua vez, poderosa contribuição,
Foi professor concursado de português aos 20 anos. Antônio Aix manteve uma coerência implacável na luta para desprivatizar o Estado em todas as áreas nas quais pôde atuar, como professor ou funcionário, em benefício do capital social por excelência, que é o homem. E fez isso, inclusive, na diplomacia, atividade onde me sinto mais à vontade para testemunhar. Ali, segundo o embaixador Saraiva Guerreiro, em todos os períodos em que enriqueceu o nosso serviço diplomático, encantou a chefes e companheiros por sua inteligência e cultura, sua competência e dedicação leal e incansável ao trabalho, sua generosidade e infalível disposição para cooperar e ajudar sempre que surgia a oportunidade. Marcou sempre sua presença como um dos melhores. Na vida errante de ciganos, característica da carreira diplomática, toda dedicada ao serviço da pátria, mas quase sempre longe dela, nunca tive a sorte de trabalhar diretamente com o Aix, quer no Brasil, quer em postos no exterior. Porém, desde que ingressei na diplomacia, dei-me conta de que, se as nossas tarefas cotidianas fluíam escorreitas, isso se devia, em boa parte, ao seu labor profícuo, da bibliografia monumental que deixou. Provavelmente não constará o manual de serviço do Itamaraty, mas era graças a ele e àquela indispensável consolidação de 14.000 instruções que a nossa rotina de trabalho emergia, sem tropeços, do caos dos calhamaços, bem antes que a informatização lhe houvesse imposto outro tipo de ordem, que não quer dizer necessariamente progresso. Mais tarde, durante o governo Kubitschek, Antônio trabalharia na montagem do Serviço de Documentação da Presidência da República, editorando discursos, mensagens, documentos em geral e registrando todo o referente à construção e inauguração de Brasília. Contudo, ele jamais sobrepôs profissão à biografia, e esta chegou ao apogeu no momento exato em que aparentemente deixava a vida pública, de novo vítima do arbítrio interno e agora também de intolerável intromissão externa, para prestar os maiores serviços à nossa cultura, já que a atividade funcional lhe era, uma vez mais, injustamente vedada. Na Organização das Nações Unidas, o Aix, entre muitas outras tarefas relevantes, participara da comissão então enviada às colônias belgas de Ruanda e Burundi para organizar o armistício e a anistia política que precederam a independência daqueles países centro-africanos. Além disso, fora ativa sua participação no Comitê sobre o Sudoeste Africano, a futura Namíbia, e no Comitê para Usos Pacíficos do Espaço Exterior. Dessas incursões africanas, recordava com frequência o churrasco de hipopótamo que um dia saboreou. Narra o embaixador Vasco Maris que, em 1960, ano de admissão dos novos estados da África na ONU, viu numerosas vezes, cito, Antônio Aix, no salão plenário da Assembleia Geral, completamente cercado por representantes africanos, que vinham buscar dele a orientação sobre como votar em complicados projetos de resolução naquela intrincada organização, da qual tão pouca experiência tinham. Recorda comentários elogiosos na sua comissão sobre o papel importante que o Aix estava desempenhando junto aos colegas daqueles países, e observa que esse esforço redundava em fator de prestígio para a diplomacia brasileira. Mais de uma vez conversaram a respeito, e Antônio contou-lhe, cito, que os diplomatas africanos preferiam consultá-lo, insuspeito e neutro para eles, do que ter de abordar os delegados ingleses ou franceses, que os aconselhariam com interesse e parcialidade. Porém, o Aix estivera também entre os principais negociadores da resolução da Assembleia Geral, intitulada Declaração de Outorga de Independência a Países e Povos Coloniais.
através da qual a diplomacia brasileira se desatrelou da submissão política ao colonialismo da antiga metrópole e que nos permitiu criar pontes para o relacionamento com os estados surgidos na esteira da descolonização consequente à Revolução Democrática Portuguesa de 1974. Suas razões, testemunha Evandro Lins, se equiparam às mais brilhantes peças já escritas ao longo da história em processos de natureza política. São páginas antológicas, no fundo e na forma, a introdução, o vigor e a lógica da argumentação, a resposta elegante e ao mesmo tempo demolidora, a afronta aos princípios constitucionais de preservação e respeito às convicções políticas, a fina ironia contra o ridículo de imputações pueris, a bravura e a dignidade como se comporta diante do arbítrio e do obscurantismo, a clareza da exposição. Tudo faz lembrar o que escreveram os grandes advogados ao enfrentar regimes tirânicos e despóticos. Antônio nunca teve ilusões quanto ao destino da defesa produzida, pois declarou como preliminar que, ao pronunciá-la, fazia-o, cito, com a lúcida consciência de que ela será absolutamente inútil, visto como minha situação foi prejulgada, prejulgamento que serviu de pretexto para a suspensão dos direitos políticos. B. Embora inútil esta defesa, sinto-me no dever moral de produzi-la, a fim de que, em vida minha ainda, se possível, post-mortem, se não, se restabeleçam a verdade e a justiça. Ferreira Goulart lembra a época subsequente de mobilização dos intelectuais e artistas em defesa da liberdade de expressão em face da censura que estrangulava nosso teatro, nosso cinema, nossa música popular, nossa literatura. As assembleias em que essas questões eram debatidas e onde se tomavam decisões importantes não eram fáceis de conduzir. Para fazê-lo, era necessário domínio das questões políticas, equilíbrio, isenção e autoridade perante as diversas correntes políticas. Não por acaso, Antônio Aes tornou-se o presidente quase que permanente dessas reuniões, que, graças a ele, conseguiam chegar às conclusões finais, sem maiores tropeços. Voltemos, porém, ao depoimento de Afonso Arinos. A súbita aposentadoria no serviço público restituiu-vos a exclusiva atividade intelectual da vossa juventude. E foi um bem para a cultura brasileira. É provável que, dedicado ao serviço público como éreis, só muito mais tarde vos sobrasse tempo para os esforços absorventes a que hoje vos entregais. E não sei se entre uma carreira e um destino não ganhastes, e convosco o Brasil. Moacir Werneck concorda. A diplomacia, a que se dedicava com zelo, correção e competência exemplares, é carreira atraente, mas cercada de cânones inibidores. Ele precisava de outros espaços. Desde então, não tem conta o que ficaram a dever-lhe todos aqueles que leem, escrevem, trabalham e estudam em nosso país. Aqui poderia incluir-se a poderosa empreitada que representou a tradução do Ulisses, de James Joyce, na qual Ivo Barroso definiu o seu mérito maior como de ter servido de exemplo de que as tarefas impossíveis podem finalmente ser realizadas, se a elas nos atacamos com talento e amor. Mas o novo dicionário Appleton das línguas inglesa e portuguesa, por ele editado, já era instrumento obrigatório de trabalho na Embaixada do Brasil em Washington, quando eu ali servia. A Enciclopédia Barça, que dirigiu, a grande Enciclopédia Delta Larousse e a Enciclopédia Mirador Internacional, da qual foi editor-chefe. Prestaram os serviços mais relevantes aos estudiosos, ou simplesmente interessados em documentar-se sobre a realidade brasileira e universal. Ainda Ivo Barroso, testemunha pessoal do seu esforço, usa, cito, a metáfora de Sísifo para representar aquele oás carregador de pedras montanha acima,
trabalhando dia e noite, atolado atrás de montanhas de fichas que a nossa equipe lhe colocava sobre a mesa, e ele ia triturando, emendando, sintetizando, enriquecendo com o escalpelo de sua crítica, o diamante de sua cultura, a sensibilidade de seu saber. Sei que esse estacanovista da língua e da cultura revisou todos os verbetes dos 20 volumes da Enciclopédia Mirador. Além de editar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa para a Academia Brasileira de Letras, o Ais publicou outras enciclopédias e dicionários: pequeno, básico, mini, ilustrado, escolar, como preparação do futuro grande dicionário da língua portuguesa, destinado a ser a obra magna do excelso filólogo que nele trabalhou até o fim da vida. Não conseguiu, infelizmente, vê-lo terminado, mas adiantou-o a ponto de um Instituto Antônio Ais que fundara, e o Ministério da Cultura poderem proclamá-lo sob a orientação do respeitado lexicógrafo Mauro de Sales Vilar, seu sobrinho afim, como ponto expressivo das comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Por sua dupla apresentação, impressa e eletrônica, disse ao Ais, por sua armazenagem de banco de dados, por seu aprofundamento, deverá pôr a lexicografia da língua portuguesa próxima à altura das línguas de cultura modernas, isto é, gráficas e intercomunicantes entre mais de 100 milhões de usuários. Esta obra de vasta envergadura, que representa um avanço considerável no estudo da etimologia, morfologia e datação do nosso idioma, conta com o apoio de importantes órgãos públicos e entidades privadas de Portugal, onde também será editada. Nesse ínterim, a roda do destino de Antônio Ais dera mais uma volta, e o grande servidor, que para o regime militar não podia permanecer nos quadros do Itamaraty, viu essa injustiça clamorosa ser reparada pelo gesto do presidente Itamar Franco, de elevá-lo à cúpula oficial da cultura brasileira, como titular do ministério que dela se ocupa. Aí, porém, as incompreensões continuaram. A quem tinha o encargo de zelar pela conservação e restauração do patrimônio histórico e artístico nacional, negou-se a verba modesta que pedia, equivalente ao necessário para a construção de meio quilômetro do metrô de Brasília. Ao patrimônio cultural foram alocados 7 milhões de dólares para cuidar de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, enquanto Portugal, um dos países mais pobres da União Europeia e menor que Pernambuco, destinava a tal fim 200 milhões por ano. Sem desanimar, o Ais lutou para estruturar racionalmente seu ministério, reformar a lei de incentivos culturais, revigorar o cinema nacional, preservar o ameaçado plano piloto de Brasília, preparar a recuperação do prédio precursor que abriga o antigo Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Com os recursos ínfimos de que dispunha, fez o que pôde. É difícil dizer-se qual o maior serviço prestado pelo homem público Antônio Ais à coletividade, representada pelos inúmeros discípulos que durante décadas receberam e transmitiram seus ensinamentos, pelos milhares de usuários que tiveram os próprios trabalhos fecundados por seus vocabulários, dicionários e enciclopédias, pelos povos africanos que tanto se valeram da assistência dele recebida nas Nações Unidas e fora delas, nos momentos decisivos da transição para a independência. E aqui tornamos ao seu labor internacional, de que todos os cidadãos dos 7 signatários do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e de certo em futuro já não distante, Timor-Leste, se beneficiarão potencialmente, graças aos esforços empreendidos por este homem do seu povo, mas também cidadão do mundo, que foi o maior responsável pela parte brasileira da empreitada.
Sérgio Rouanet chamou o incansável batalhador da unidade ortográfica do português, contra todos os patriotas da língua, tanto os nossos, que até hoje levam a sério o projeto alencariano e modernista da constituição de uma língua brasileira, quanto os lusitanos, que pregam um Ipiranga às avessas, gritando aqui del rei cada vez que uma telenovela de além-mar usa expressões desconhecidas por Castilho. Em 1986, ele secretariou nossa delegação ao Encontro para a Unificação Ortográfica da Língua Portuguesa, efetuado no Rio de Janeiro, atuando como seu principal impulsionador e porta-voz. Revisto em Lisboa em 1990, foi o texto daí resultante subscrito pelos representantes dos 7 membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Sendo o português o único idioma culto com ortografia dupla, o acordo pretende pôr termo a esta situação, por ver na unidade ortográfica condição essencial para que ele se afirme como língua de cultura internacional. Assim, no momento em que, na sua rica diversidade cultural, aquelas nações estiverem utilizando um idioma unificado pelo sistema comum das suas formas gramaticais, e mais de 200 milhões de cidadãos sul-americanos, africanos e europeus, que já falam a 8ª língua mais utilizada no planeta, puderem escrevê-la numa ortografia única, eles o deverão, mais do que a qualquer outro, aquele saudoso confrade. A significação política, cultural e as normas decorrentes do acordo foram demarcadas por Oais em trabalho que intitulou A Nova Ortografia da Língua Portuguesa. Esta língua, como para Fernando Pessoa, era sua pátria. Menino ainda, quando passei do curso primário ao ginasial, no colégio onde estudava, um primo mais velho e adiantado advertiu-me: que pena, o nosso melhor professor foi-se embora logo agora que você chegou. Ele ensinava português, chama-se Antônio Oais. Lecionou português, latim e literatura no magistério secundário oficial do então Distrito Federal. Foi membro examinador de português em vários concursos promovidos pelo Departamento Administrativo do Serviço Público para preenchimento de cargos oficiais. Colaborador permanente do DASP na elaboração de provas de português. Professor contratado pela Divisão Cultural do Ministério das Relações Exteriores, a fim de ensinar o nosso idioma e dar cursos sobre questões culturais brasileiras no Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro de Montevidéu. Secretário-geral do primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro, para o qual apresentou tese, tornada base das conclusões, sobre normas do idioma culto usado no Brasil. Secretário-geral do primeiro Congresso Brasileiro de Dialetologia e Etnografia. Relator da Comissão Especial para o estabelecimento de diretrizes que promovam o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Membro da Academia Brasileira de Filologia. No campo dos estudos linguísticos, publicou ainda uma tentativa de descrição do sistema vocálico português culto na área dita carioca. Sugestões para uma política da língua. Introdução filológica às memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. A crise de nossa língua de cultura, o português no Brasil. Com vistas à interpretação literária de obras clássicas brasileiras, o autor de Crítica Avulsa e de 6 Poetas e um Problema trabalhou intensamente sobre textos de Silva Alvarenga, Lima Barreto, Gonçalves Dias, Machado de Assis, Augusto dos Anjos, Carlos Drummond de Andrade, Joaquim Cardoso e João Cabral de Melo Neto. E o fez com tal competência que Eduardo Portela não hesitou em julgar que o crítico literário Antônio Oais pode assim figurar destacadamente na galeria dos fundadores de nossa crítica, entre aqueles que souberam ver sem desfigurar, entre os que alcançaram compreender o jogo tenso de língua e linguagem. Isto para não falar nos seus alentados elementos de bibliologia, 2 volumes dedicados à equidótica, ou seja,
a difícil arte de descobrir e corrigir os erros de um texto transmitido, preparando-lhe a edição que se diz crítica, conforme ensina o Aurélio, enquanto esperamos pelo Wise. No decorrer da sua extensa travessia, quero crer que a primeira virtude de Antônio Wise, ao saltar aos olhos, foi a da esperança. Ele esperou incansavelmente a vida inteira. Esperou, jovem filho de imigrantes libaneses nascido no Rio de Janeiro, escalar pelo próprio esforço e talento os degraus do saber e da excelência, na variedade profícua das atividades que abraçou, e fê-lo plenamente. Nunca, porém, para alimentar com as cintilações do êxito os louros cedo perecíveis de uma vaidade vazia, e sim cônscio de que sua obra aproveitaria o próximo, a comunidade nacional em que se inseria. Seus dicionários, suas enciclopédias, a incessante atividade docente, os compromissos com a política interna e internacional, sempre denotaram essa esperança no livre acesso de todos à cultura, na justa distribuição do progresso e na prosperidade do povo brasileiro em geral. E a esperança, sempre renovada nas melhores qualidades do ser humano, conduziu-o naturalmente à caridade para com o próximo. Como me propus limitar essa saudação ao homem público, passo ao largo, sem ignorá-lo, do amor intenso e profundo pela família, pelos amigos. Fico com a dedicação aos alunos, de que é emblemático o episódio narrado por Saraiva Guerreiro, do professor dando explicações de última hora aos candidatos a concurso, no qual, daí a pouco, ele passaria de mestre a concorrente e poderia ser ultrapassado pelos beneficiários dos esclarecimentos prestados minutos antes. Testemunho a solidariedade com todos os colegas de ofício e profissão, que amparou e estimulou no labor comum. Com os ouvintes, que poderiam valer-se de suas preleções, com os leitores capazes de utilizar em proveito próprio e de terceiros as lições e a documentação de sua obra extensa. Lembro, enfim, a devoção por aquela humanidade anônima e multiforme dos países subdesenvolvidos, à qual dedicou, sempre que pôde, o desvelo constante das suas ocupações e preocupações funcionais. E no Brasil, a essência do seu engajamento intelectual e político. A luta de uma vida inteira em defesa da dignidade e dos direitos do próximo tornou-o um humanista na mais pura acepção da palavra. A esperança e a caridade somadas desembocam na fé, pela lógica inerente às virtudes teologais. Certa vez, o Wise confidenciou-me, na saudosa lembrança de Ruth, a companheira querida, estar ficando místico. Já próximo ao fim, definia-se como um pós-agnóstico e um pré-cristão. Mas não é que saísse dizendo Senhor, Senhor, sem cumprir os seus preceitos, como se queixa Jesus no Evangelho. Nunca o fez. Seria a fé sem as obras. Ele preferiu inverter os fatores. Sua obra de uma vida inteira, enorme, sofrida, tantas vezes impessoal, de quem escolheu omitir a si mesmo as próprias referências, a autoimagem refletida no espelho de Narciso, para dar ao outro condições de se afirmar. Essa obra faz resplender a fé fraterna no próximo. E não se pode crer na criatura a esse ponto, sem que a elevação espiritual, para isso necessária, consciente ou não, roce as fímbrias da transcendência. Permitam-me encerrar falando ao velho amigo. Não foi minha intenção resumir aqui a vida de um novo Santo Antônio. Nem os santos escapam das imperfeições do criado, que eles conhecem muito melhor do que nós. Quis apenas salientar alguns aspectos de uma existência longa e fecunda, exemplar na coerência, na dignidade, no trabalho, na integridade, na dedicação, na simplicidade, na abnegação, na tolerância, na lealdade, podendo servir de modelo, quer aos desejosos de aperfeiçoar-se,
nas virtudes do humanismo laico, quer aos aspirantes a trilhar as veredas íngremes que demandam a porta estreita da fé religiosa. Seu exemplo serve aos viandantes dessas trajetórias paralelas que se encontrarão no infinito. Por ele, somos-lhe todos devedores. A você, humano e humanista Antônio, ninguém poderá perguntar o que fez dos seus talentos. Muito obrigado. Convido o novo acadêmico, o senhor Afonso Arinos de Melo Franco, nosso confrade, para a assinatura do livro de posse. Bonito discurso. Agora, a aposição do colar pelo acadêmico Alberto Venâncio Filho. Peço a ajuda da dona Carmen. A entrega da espada pelo acadêmico Ledo Ivo. Não foi, não. Não. Segura. Agora, a entrega do diploma pelo acadêmico Cândido Mendes de Almeida. Em nome da presidência da Academia Brasileira de Letras, declaro empossado na cadeira número 17 o acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco. A cadeira que tem como patrono Hipólito da Costa, teve como fundador Silvio Romero, como antecessores Osório Duque Estrada, Roquete Pinto, Álvaro Lins, Antônio Ais. O senhor Afonso Arinos de Melo Franco é o ocupante da cadeira número 17. Felicidades. Antes de dar a palavra ao acadêmico José Sarney para a saudação ao nosso novo confrade, peço que venha à mesa o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Antônio Celso Alves Pereira, para completar aqui a mesa. Passo a palavra para a sua saudação ao
nosso confrade acadêmico José Sarney, ex-presidente da República. Senhor presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Arnaldo Nisquier, senhor presidente Itamar Franco, atualmente governador de Minas Gerais, que muito honra esta casa com o seu comparecimento nesta noite. Senhor senador Francilino Pereira, ex-governador de Minas Gerais, senhor reitor da Universidade do Rio de Janeiro, senhor secretário-geral da Casa, Tarcísio Padilha, senhor diretor Antônio Olinto, meus queridos confrades, minhas senhoras e meus senhores, nossas saudações de chegada em nome de todos. Agora, na expressão do Marquês de Abrantes, que quando presidia o Senado Vitalício do Império, podemos dizer, a Afonso Arinos de Melo Franco Filho, estamos condenados a viver juntos a vida inteira. Afrânio Peixoto, que foi presidente desta casa durante tantos anos, pela qual tinha um grande amor, com ironia, ele afirmava que a glória acadêmica era constituída de 2 discursos. Um, no dia festivo da posse, que o acadêmico chegado ouve, envaidecido, em noite de felicidade e de glória, e o outro, na sucessão, quando não houve mais, no caminho da morte, eternizado, na consagração de uma vida que se encerrou, mas que permanece em sua obra. Mas a academia é muito mais. É o orgulho de pertencer a uma casa que só tem deveres com a cultura, com os valores do espírito, onde são intrusas a política, ideologias e confissões. Em nossa pluralidade e diversidade reside a nossa unidade. Não somos herdeiros, nem temos herdeiros, só o dever da continuidade. Quando tomei posse nesta casa, há 20 anos, hoje já sou o 8º mais antigo acadêmico e começo a ficar com medo, contei a história do meu avô Assuero, nordestino, rígido, rude, da Paraíba, homem castigado pelas secas, que ao saber da minha eleição para a academia, soltou foguetes de alegria e vivas de felicidade. E indagado pela sua vizinha a razão daquela festança toda e daquela comemoração, ele respondeu: meu neto José entrou na academia. E o que é academia, senhor Assuero? Perguntou a vizinha, que se chamava Dona Tudinha, e morava ao seu lado. E ele respondeu: eu não sei, eu sei que é coisa grande e muito grande. Senhor acadêmico Afonso Arinos Filho, a Academia Brasileira de Letras, ao preencher suas vagas, não faz julgamentos, promove escolha, às vezes, pela própria necessidade de preencher claros, é apontada como autora de injustiças. Na verdade, nós temos os nossos rituais
que compõem nossa imagem, aos quais não podemos jamais abandonar, e, ao contrário, é nosso dever perpetuá-los. Esta foi a diretriz que nos deram os fundadores, nas palavras inaugurais de Machado de Assis e Joaquim Nabuco: manter a tradição e a continuidade das nossas obrigações e dos nossos deveres. Como lembrava Olavo Bilac, opiniões políticas não importam à academia. Aqui, como no paraíso e no inferno, por diversos caminhos se pode chegar. Para ser acadêmico, a primeira das vontades é desejá-lo, é desejar sê-lo, formalizar a aspiração, submeter-se ao penoso e insubstituível corredor da eleição, que já foi mais rígido e solene. Isso nos livra de grandes lacunas e erros, pois os que não têm essa aspiração nos eximem da acusação e censura de injustos e discriminatórios. Quanto gostaríamos de ter tido em nossos quadros Gilberto Freire, Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda, Érico Veríssimo e tantos outros. E a Academia Francesa? Molière, Descartes, Pascal, La Rochefoucauld, Saint-Simon, Rousseau, todos lá e cá ocupam uma cadeira que se convencionou chamar a cadeira 41, a que nunca está vazia: ser acadêmico, não ser nada e ser tudo. Manda também o nosso costume que o nosso discurso de recepção traga plantadas, em meio aos elogios, algumas farpas, para que a vaidade, que é uma bendita qualidade intrínseca das nossas vocações, não seja elevada a extremos. Fique tranquilo, essa praxe não será acolhida nesta noite. Quebrarei a norma, trago louvores à sua chegada, que engrandece nosso quadro com o seu talento, a sua obra e a sua vida. Vivemos um momento de alegria que tem origem na tristeza e na lembrança de Antônio Wace, o sucedido, que foi nosso presidente devotado, guardião da língua portuguesa. Agora alvo de um elogio e de um discurso primoroso proferido pelo novo acadêmico. Afonso Arinos Filho é o terceiro deste nome a pertencer à Academia Brasileira de Letras. Seu tio-avô, Afonso Arinos, foi o primeiro. Era o grande escritor de Pelo Sertão, livro que abriga uma das páginas mais belas da literatura brasileira, das mais gravadas, das mais repetidas, mais recitadas, que eu não posso esquecer. A Ode ao Buriti Perdido. Recordo que a minha professora, lá na pequena vila de Pinheiro, Dona Maria Pinho, cobrava a lição de decorá-la, e nós tínhamos então que solenemente à sua frente começar: ó epônimo dos campos, testemunha sobrevivente do drama e da conquista. Ele escreveu O Mestre do Campo, Ouro, Ouro, Lendas e Tradições Brasileiras, e tem um lugar solar em nossa literatura. Foi eleito para a cadeira 40, sendo seu segundo ocupante. Em 18 de setembro de 1903, ao recebê-lo aqui na Academia, Olavo Bilac exaltou a importância da obra de Afonso Arinos para a nacionalidade. Dizia ele: o Brasil foi passado da periferia para o centro, a nacionalização do centro para a sua costa. E Afonso Arinos, o primeiro, conseguiu exprimir esse caminho recomposto da poderosa força do sertão com o mais autêntico chão da literatura brasileira.
A cadeira 40, ocupada pelo primeiro Arinos, tem como patrono o Visconde do Rio Branco, homenagem de Eduardo Prado ao Barão do Rio Branco, seu grande amigo. Ele escolhia o pai para lisonjear o filho. Essa cadeira traz assim a marca da literatura e da política, da interligação da figura do pai à figura do filho. Sempre fui um leitor compulsivo dos velhos anais e julgava que o Visconde do Rio Branco era maior do que o filho. E esse julgamento vinha do brilhantismo dos debates, da sua visão do país e da sua excepcional figura de estadista. Depois, devo confessar, presidente da República, fiz uma revisão dos meus conceitos. O Barão do Rio Branco foi o maior de todos os brasileiros na visão estratégica do país. Ele resolveu os problemas do passado, assegurando a tranquilidade e a paz do futuro, que é hoje o nosso presente. Na consolidação das fronteiras, na definição e estratificação daquilo que é o Brasil, que, sem ele, não existiria nos seus contornos e na unidade atuais. Depois do primeiro Arinos, vem o segundo. Afonso Arinos de Melo Franco, pai do novo acadêmico. Afonso, o grande Afonso. Se tivermos de escolher 3 maiores intelectuais brasileiros deste século que finda, nós podemos vacilar em 2, mas sem dúvida um tem lugar permanente nessa lista. Se chama Afonso. Escreveu mais de 100 livros, percorreu pela inteligência e cultura todos os ramos do conhecimento. Não há tema de qualquer natureza, filosófico, histórico, jurídico, ciências políticas, sociais, exatas, literatura e arte, que não tenham sido tratadas por ele. Foi também o político combativo, presente, grande parlamentar, que muitas vezes mudou a história do Brasil. Presidente da República, quis prestar-lhe, numa homenagem simbólica, tudo que o Brasil lhe devia, e mandei escrever o seu nome no livro do tombo do Mérito Nacional, o verdadeiro panteão da pátria, e entreguei-lhe esta condecoração maior. E disse naquele momento: Afonso Arinos é a perpetuidade da inteligência brasileira, a grandeza do sábio pilar da nacionalidade, a glória de sua vida é patrimônio do Brasil. Tenho como relíquia o seu livro Amor a Roma, do qual escrevi a contracapa com esta dedicatória: a José Sarney, cuja amizade é uma das alegrias da minha vida, Afonso Arinos. Fui seu fiel amigo e companheiro de lutas contra Vargas e nas fileiras da UDN, mas nunca me senti senão como um devoto. Ele foi sempre para mim santo de altar, e devo-lhe gratidão eterna. Se fiz a carreira política nacional que fiz, recebi o impulso inicial de Odilo Costa Filho, que foi membro desta casa, secretário de Vigílio Melo Franco, jornalista e um dos maiores nomes da literatura brasileira. Foi ele quem me levou a Afonso, e Afonso me acolheu na segunda metade dos anos 50, e aos 29 anos me fez vice-líder da banda de música da UDN, onde, menor de todos, eu tocava reco-reco, ao lado de Carlos Lacerda, Adalto Lúcio Cardoso, Oscar Correia, Aleomar Balieiro, Prado Kelly, Rondon Pacheco, João Agripino, sobre a vigilância de Otávio Mangabeira, Eduardo Gomes, Juarez Távora, Odilon Braga, Milton Campos, Júlio Mesquita Filho e Pedro Aleixo. Oscar, somos poucos os sobreviventes, eu, você e Rondon. Em casa de Odilo e Nazaré, em Santa Teresa,
Conheci Manuel Bandeira, Ribeiro Couto, Carlos Castelo Branco, Austrégésilo, Raquel, Gilberto Amado, Prudente de Moraes Neto, Peregrino, Jorge Amado, Pedro Nava, Rodrigo Melo Franco, Antônio Alçada Batista, Carlos Chagas Filho, Aná, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire, Aurélio Buarque, Francisco de Assis Barbosa, Zé Guilherme, Zé Rubem, João Cabral, Álvaro Pacheco, Osório Borba, Eneida, Djanira, de Cavalcante e tantos grandes nomes, e construí tantas amizades. Por que, perguntam naturalmente os que aqui estão presentes, invocar estes tempos nesta solenidade, coisas que somente falam de mim? Porque Odilo Costa Filho, numa lição de carinho, nos advertia a todos: somos linha auxiliar da família Melo Franco, que se interliga aos Nabuco, numa junção histórica dos que construíram as instituições e participaram das grandes causas nacionais. Naquela casa também se encontravam os filhos de Joaquim Nabuco, o Monsenhor Nabuco, Carolina Nabuco, Maurício, José, e o nosso carinho se derramava avassaladoramente para Maria do Carmo, extraordinária mulher que, sem fazer literatura, fazia vida literária. Talvez por esses enredos do destino eu esteja aqui hoje, nesta noite, recebendo o terceiro Afonso Arinos, com a memória destes meandros das relações e das afeições com as pessoas. Não fiz referência a Josué, porque estou tratando das conexões humanas, Josué, que me levaram a Afonso Arinos. Josué, para mim, é outra vertente, patrimônio intocável do querer bem, árvore da amizade em cuja sombra, ao longo da vida inteira, recebi carinho e orgulho de nossas origens, pela sua obra extraordinária, das maiores da literatura brasileira. Senhor acadêmico Afonso Arinos, a academia é feita de luzes e sombras, as luzes do presente e as sombras do passado. Nestas noites, a alma dos nossos mortos não busca a penumbra, não se escondem na escuridão das coisas eternas. Elas aparecem e se mostram sem metafísica na evocação dos fundadores, dos que passaram por todas essas cadeiras, dos patronos, dos que fizeram a história do pensamento e da literatura brasileira. Porque eu vejo sem retoque, na realidade dos meus olhos, seu pai, Afonso, eternizado na sua glória, cumprindo a realização de um sonho que também era seu, a consagração de uma extraordinária obra sua, que é o filho, a quem legou o nome, a formação política, profissional e cultural. Mas as noites da academia não são frequentadas somente pelos autores. Elas são invadidas pelos personagens que todos criaram. É Vitorino Paparédia, de José Lins, que Afonso Arinos, pai, no dia de sua posse, trouxe para este recinto para fazer nele o elogio do grande romancista de Fogo Morto. A mesma coisa fez Olavo Bilac quando recebeu o primeiro Arinos. Trouxe o cuiabano Manuel Alves, de Fatos da Alma Sertaneja, arrieiro atrevido e farto de afrontar homens e feras. Trouxe o campeiro Manuel Lúcio, moço bravo e apaixonado. Todos estiveram aqui nestas noites. Afonso Arinos Filho é o terceiro, como eu disse, a chegar a esta casa. Traz a força de suas origens, de seus livros, de seus personagens, que na beleza de sua prosa evocativa são pessoas de carne e osso, que ele revive na criação da pena de escritor, seus antepassados, revoltas, gestos de bravura e gosto das coisas do espírito. Falar deles é acrescentar que o novo acadêmico representa esta linha que tanto tem engrandecido o Brasil e a política, a memorialística. Dizia Plutarco: causa fuit pateris. Isto não diminui, aumenta a dimensão do homenageado. Não é com outra invocação senão a de exaltar Afonso Arinos Filho, que lembra Afonso Arinos, tio-avô e pai. A cadeira em que ele está tomando posse tem Hipólito José da Costa como patrono.
fundador Silvio Romero, seus sucessores, Oswaldo Duque Estrada, Edgar Roquete Pinto, Álvaro Lins e Antônio Wais, nomes que ele tão bem retratou no seu primoroso discurso. Continuar a linha dessa clã é um grande encargo. É ele uma personalidade que se encaixa dentro das maiores e melhores tradições da academia. Podemos analisar sua vida e obra por 3 grandes vertentes: Afonso Arinos Filho, o homem de Estado, o político e o escritor. Temos no homem de Estado o servidor público, o diplomata, o embaixador, o negociador e operador de relações internacionais, marcando sua carreira não pela burocracia, a consumir-se no cotidiano de suas tarefas, mas com espírito público, posições nítidas, defendendo políticas públicas, colocando ideias claras, voltadas sempre pela compreensão de que os interesses do Brasil não se esgotam nos assuntos específicos do país, mas na visão de sua inserção no mundo. Afonso Arinos Filho diz no seu livro de memórias, Primo Canto: é difícil que alguém mais do que eu possa dizer-se e sentir-se criado no colo da política interna e internacional. Sua vida está marcada, portanto, por esta poderosa gravitação de um passado familiar. Forte nas 2 linhas. Pelo lado materno, seus avós casaram-se na capela do Palácio do Catete, e ele lembra, entre brocados vermelhos. O avô era filho do presidente Rodrigues Alves. O mesmo Palácio do Catete, onde o neto viria a ser auxiliar do presidente Café Filho, quando teve de acompanhar os episódios dramáticos de 11 de novembro de 1955. Mas se a política estava no seu sangue, 8 Melo Franco parlamentares, a literatura ficava no mesmo nível. Seu pai dizia: de velhos sangues provinciais, herdei o duplo destino da política e das letras. Não o escolhi, senão o encontrei aberto diante de mim. Nas salas do avô ou do pai discutia-se política. Nos quartos dos irmãos era a literatura que se debatia entre efígies de Verlaine, Voltaire, Beethoven, essa. Senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, Afonso Arinos Filho não fugiu a esse destino. Como servidor público, um simples funcionário do Estado, como sempre gostava de dizer, compareceu desde cedo como diplomata às grandes conferências internacionais, convocadas a regular as normas da convivência exterior, em que se debatiam as teses fundamentais do direito internacional, soberania, autodeterminação, não intervenção, e na agenda da modernidade, energia nuclear, direitos do mar, apartheid, sistema econômico e financeiro mundial, patrimônio cultural da humanidade em caso de conflito armado, justiça social. Tudo isso nós encontramos na biografia do novo acadêmico. Em todos esses fóruns, Afonso Arinos participava com o peso de uma grande bagagem intelectual. Suas intervenções são precisas, ricas, graças à sua formação e às ideias do estadista, numa linha de coerência com o seu passado e a sua visão do mundo. Defende posição independente na política externa e apoia a inclusão de Cuba no sistema pan-americano. Recusa apoiar o acordo nuclear que vedava ao Brasil dedicar-se à pesquisa atômica. Coerente com a linha histórica, condena a discriminação racial e enfaticamente as posições fortes contra o regime do apartheid da África do Sul. Como diplomata, percorre todos os postos da carreira e chega a seu ponto mais alto, embaixador, na Bolívia, no Vaticano e na Holanda. Afonso Celso, ao receber Otávio Mangabeira em 1934, falando das relações da academia com a diplomacia, ele diz: viestes desse viveiro de estadistas que é o Ministério das Relações Exteriores, antigo dos negócios estrangeiros.
em Afonso Arinos Filho, o diplomata, o político, o escritor, fundem-se numa unidade que, não dispensando o extraordinário berço, não o faz herdeiro, mas continuador. Em toda a sua carreira tem sempre a preocupação de servir o Brasil, pugnando por uma linha nacionalista, de independência, atento na defesa dos interesses nacionais, não um alinhamento automático, mas uma aliança madura e altiva, sem submissões. Aliás, nessa direção, ele também segue os passos do pai e do bisavô Rodrigues Alves, que na crise do café, os Estados Unidos a confiscarem o produto brasileiro em Nova York, ele escreveu a Lauro Miller, que também foi acadêmico. Desde que o governo americano fez a afronta de um processo violento e injusto para servir aos interesses comerciais do seu país, os incidentes ocorridos são de tal ordem que pergunto às vezes a mim mesmo se teríamos acertado com a política que andamos desenvolvendo com os Estados Unidos. Rodrigues Alves. Não se deve confiar demais no sentimentalismo dos nossos amigos, quando se torna intensa a pressão dos grandes interesses orçamentários e comerciais. Fecho a citação. Afonso Arinos combate a participação do Brasil no episódio da República Dominicana, porque feriríamos o princípio da não ingerência em assuntos de outros países. Como embaixador na Bolívia, esse país sofrido de instituições instáveis, Afonso Arinos realizou-se pessoalmente na sua carreira. De sua atividade intensa, saiu um livro importante para o continente, Tempestade no Altiplano. Na missão da Bolívia, pôde ver em toda a sua dramaticidade o que é a vida latino-americana, o subdesenvolvimento político, a fragilidade dos ideais democráticos diante de uma sociedade dividida pela pobreza, pelo ódio e pela ambição. Diz ele: testemunhei o pacto tácito de assistência mútua entre duas sociedades de acelerados, a dos traficantes de cocaína e a dos torturadores e terroristas. Ali, o nosso novo acadêmico rompeu as camisas de força do formalismo das instruções ministeriais e os limites da não interferência para cumprir a fidelidade dos seus ideais cristãos e de humanidade. Em La Paz, foi um abnegado defensor dos direitos humanos, não na retórica, na prática, na proteção às pessoas, concede asilo, negocia, protege, pondera e, em meio a explosões e revolta, revela-se um grande profissional e um grande estadista. Desde os 14 anos, falemos agora do político. Desde os 14 anos entra na atividade partidária. É fundador da Juventude Udenista, partido criado na clandestinidade pelo seu tio Vigílio e cujo nome foi dado pelo seu pai Afonso. Ei-lo, como confessou, testemunha das conspirações, das prisões familiares, das perseguições do Estado Novo. Dentro da política destaca-se aí o parlamentar, o legislador constitucional da Guanabara e depois o deputado federal. Não se comporta nessa atividade na linha serena dos melos de Paracatu, é mais Alvim. Odilo Costa Filho, em carta a Carlos Castelo Branco, diz os motivos porque vota nele. Qualidades permanentes, estou citando Odilo. Dons literários, vocação política, criatura humana, vida familiar e espiritual exemplares. Afonso Arinos Filho teve logo, quando assumiu o cargo de deputado, o contraponto da prova de fogo. Tinha relações estreitas com Carlos Lacerda, mas este era daqueles cuja força extraordinária do talento político se alimentava de lutas. Mesmo os companheiros aqueciam-se nele com cuidado, pelo calor, mas não podiam encostar com medo de se queimarem. Nosso acadêmico entra em confronto com Lacerda, separam-se, a luta verbal é das mais duras e ele, sem espaço, abandona o UDN
vai para o PDC, chega à Câmara Federal e lá o espírito dos alvins, combatente, combativo e independente, vota contra a Revolução de 64, não apoia a intervenção em Goiás e, no seu novo partido, abre luta e briga com Juarez Távora. De repente, numa dessas crises de escolha, abandona a política e volta para a diplomacia. Dali somente se afasta para vir, numa devoção comovente, comandar a candidatura do pai, cuja presença eu considerava fundamental na Assembleia Nacional Constituinte. E foi. A coisa melhor que tem na Constituição de 88 é o capítulo dos direitos individuais. Extraordinário texto político, dos melhores em todo o mundo. E ali está, à mão, ou melhor, estão o talento e a cultura de Afonso Arinos de Melo Franco. Vejamos agora, no Novo Acadêmico, a face do escritor. A obra de Afonso Arinos Filho revela um escritor primoroso que se concentra em densos livros. Nele, o estilo foge às tentações do barroco. Não permite invasão de adjetivos e afasta por métodos policiais os advérbios. Fica no substancial. Quero destacar 2 pontos altos: o memorialista e o ensaísta. A força inaugural de tudo que escreve é o desejo de fixar o passado, trabalhando e comparando o presente, meditando para o futuro. Todo memorialista tem que ter o gosto de eternizar fatos, de fixá-los, como se isso fosse a perpetuidade de sentimentos, de emoções e de ideias. Seu instrumento é a palavra escrita e laboriosamente construída. Um memorialista é um pintor que tem na palavra o pincel e o lápis, desenha, projeta espaços, objetos e cores. E no gênero tem 3 livros: Primo Canto, Tempestade no Altiplano e Atrás do Espelho, que são pontos altos. Depois, nesta mesma linha, surgem 3 Faces da Liberdade, Ribeiro Couto e Afonso Arinos. Nada de exageros, nem de se perder nas minúcias, nem na extensão das formas. Fixa o essencial. E nestes textos torna-se um retratista exímio, com traços firmes e simples, como se fossem desenhos de matisse suaves, de curvas definidas, mas que não se conclui, apenas dão a visão da forma que deve ser completada pelos olhos de quem vê, no caso de quem lê. Vamos recolher alguns destes momentos. Comecemos pela figura de Churchill. Em companhia de Luiz Aragão, seu tio, embaixador em Londres, Afonso Arinos visita a Câmara dos Comuns na abertura do Parlamento. Num lugar privilegiado, ele vê o grande homem do século, ali sentado, amargurado com a derrota que acaba de sofrer para Clement Attlee, líder da oposição trabalhista, mas cumprindo o dever do político, fazendo o seu discurso de censura. Como o descreve Afonso Arinos Filho? O velho leão rugia. Depois, acomodou-se pesadamente no espaço onde caberiam 2 deputados. Olhava fixo para a frente e para baixo, como um touro cansado. A impressão de combatividade sucedera uma quase abulia. É perfeito esse retrato. Sobre Juarez Távora, vinha de muito longe a legenda desse homem altivo e alto, com o ar de Gengis Khan caboclo, explosivo e organizado, aventuroso e trabalhador, indisciplinado e disciplinador, conspirador e estudioso infatigável, desdenhoso, incorruptível, ambicioso. É um retrato perfeito de quem conheceu Juarez Távora. Sobre Antônio Waisses, carregador de pedras com que ergueu pirâmides no deserto da cultura nacional. A delicadeza no trato, a invariável cortesia,
a atenção afetuosa, o interesse solidário pelos problemas e aspirações de amigo e do próximo, a amável boêmia. Sobre o tio Virgílio de Melo Franco, o menino Virgílio, cavalheiresco e irreprimível. Adolescente apresentado a Pinheiro Machado, ao dizer-lhe que precisava estudar se quisesse ser alguém, retrucou ao caudilho: conheci exemplos eloquentes em contrário. Jovem, romântico e jogador, continuo citando Afonso Arinos, bateu-se em duelo a tiros às margens do Lago Alemã. À beira do fogo, os ombros do tio Virgílio me chamaram a atenção. Eram estreitos, caídos. Aquele homem de extrema bravura, combatividade e autoridade, dava a impressão de uma frágil força física. Ficava horas e horas escutá-lo narrando caçadas de onças nas matas do Rio Doce, ou aventuras e episódios da Revolução de 30. E a descrição da morte do tio Virgílio num texto conciso, despojado, sem emoção e de grande beleza trágica. Conta ele a cena da morte do tio quando o assassino invadia a casa. Acendeu a luz, apanhou o revólver na mesa de cabeceira e abriu a porta. Era o antigo criado, o bandido na escava em curva que subia até o patamar para onde se abria o quarto, a silhueta contra o fundo luminoso, disparou com a espingarda de caça do tio Virgílio. Ele cambaleou para a frente e, quase às cegas, com seu revólver apoiado no corrimão, apertou repetidas vezes o gatilho. Uma delas perfurou o assaltante no ombro, matando-a. As outras se perderam pelas paredes. Virgílio foi sentando lentamente, apoiado por tia Dulce, e ela apoiou-lhe a cabeça no colo. Você está ferido, Virgílio? Estou, minha filha. Morreu varado por dezenas de chumbos de caça. Carlos Lacerda, o vigor de sua personalidade é o retrato que ele faz. A inteligência poderosa, a resposta pronta, imaginosa e contundente, a audácia na ação, a atenção que dava aos moços. Ninguém teve tanta e tão continuada influência no destino da vida brasileira. Peço licença ao nosso acadêmico para aqui, num espaço pessoal, homenagear na minha saudade a figura extraordinária de Carlos Lacerda. Minas é a união, é a liga inquebrantável que une as fissuras dos dois Brasis, o do norte, sertão agreste, e o do sul. Minas não tem mar, porque o mar é salgado e Minas é doce. Suas águas são as águas da unidade nacional. Assim, vos recebo com Afonso ao meu lado, mas trazido por Minas e por Aná, e tendo na soleira da sua chegada a força totêmica das montanhas mineiras. E Afonso, aí, ele não está de fardão, ele tem a roupa dos melos, revólver na cinta, chapéu caído, para dizer que eles, os melos, são o princípio do sentimento do amor a Minas, com as marcas da lendária Paracatu. Bem-vindo!